Eu nunca vou esquecer a sensação de ter aquele chaveiro frio e metálico pesando na palma da minha mão. Não era apenas um conjunto de chaves, mas um símbolo de tudo o que eu havia conquistado após uma vida inteira de trabalho, noites mal dormidas e renúncias silenciosas. A casa de praia não era apenas um imóvel, era um pedaço de sonho, um sopro de liberdade que eu decidi permitir a mim mesmo depois de tantos anos servindo às necessidades dos outros. Eu a comprei sem alarde, sem anunciar a ninguém, como quem guarda um segredo precioso que precisa ser degustado aos poucos. Naquele momento, parado diante do portão ainda com cheiro de tinta fresca, eu sentia como se finalmente tivesse um espaço que era verdadeiramente meu. Lembro-me de abrir a porta, devagar, com quase uma reverência. O rangido discreto da fechadura me pareceu música. A sala, ainda vazia, exalava o perfume da madeira nova, misturado ao sal do mar, que entrava pela janela entreaberta. O sol se espalhava pelo piso claro, criando manchas douradas, como se a própria natureza me desse boas-vindas. Era simples, mas era meu espaço, minha conquista. Nenhum quadro na parede, nenhum móvel ainda, apenas silêncio e a promessa de dias tranquilos. Foi então, ainda com a chave girando entre os dedos, que o telefone vibrou no meu bolso. Atendi sem olhar o visor, com a mente ainda perdida naquele êxtase de novidade. Do outro lado, a voz da minha nora ecoou clara, direta, sem pausas para gentilezas. Prepare tudo. Quartos arrumados, comida na mesa e espaço para 22 pessoas. Minha família e amigos estamos a caminho. Por um instante pensei ter ouvido errado. Ela não perguntou se podia vir, não perguntou se eu queria companhia, não se interessou em saber se eu estava disponível. Não. Ela apenas anunciou, como quem dá ordens a um funcionário de hotel. 22 pessoas. Nenhum, por favor. Nenhum. Você se importa? Apenas a exigência fria, seguida de um breve silêncio que deixava claro. Ela esperava minha submissão imediata. Fiquei parado na sala vazia, olhando ao redor, tentando digerir aquelas palavras. A areia ainda grudava nos meus sapatos da primeira caminhada até a porta e já queriam transformar aquele refúgio em hospedaria. Senti a velha ferida da indiferença familiar pulsar de novo, aquela mesma que carreguei por anos, quando percebia que meu papel na vida deles nunca foi de pai ou sogro respeitado, mas de suporte financeiro, de escada para as ambições alheias. Respirei, fundo, segurei o telefone com firmeza e deixei que minha voz saísse calma, quase suave. Claro, eu disse, apenas isso, sem questionar, sem reclamar. Sorri sozinho, mesmo que ela não pudesse ver. Do outro lado, ouvi apenas um ótimo. Antes de ela desligar sem mais palavras, fiquei ali parado por alguns minutos, escutando o silêncio depois do clique final. E nesse silêncio, algo começou a se desenhar dentro de mim. Não era raiva, não era dor. Essas eu já havia sentido demais. Era algo diferente, mais frio, mais calculado. Eu sabia que discutir não adiantaria, que gritar só me faria parecer fraco. Então decidi aceitar o jogo, mas com as minhas regras. Olhei ao redor novamente, agora com outros olhos. Cada parede branca se tornou uma tela onde eu poderia pintar a cena perfeita. Cada espaço vazio, uma oportunidade. Se eles esperavam ser recebidos como reis, eu iria preparar uma recepção, sim, mas não aquela que imaginavam. Naquele instante, percebi que a casa de praia não era apenas um refúgio, mas poderia se transformar no palco da lição que eles nunca esqueceriam. Saí até a varanda e deixei o vento do mar bater no rosto. Fechei os olhos e senti o gosto salgado nos lábios, como se o próprio oceano me desse a bênção para o que estava prestes a acontecer. Peguei novamente o molho de chaves, apertei forte na mão e pensei, esta casa é minha, e eles vão aprender isso da maneira mais dura possível. Não fiz mais nada naquele dia, além de caminhar pela casa, tocar cada canto, planejar em silêncio. Não era só sobre o espaço físico, mas sobre o significado dele. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha algo que não dependia de ninguém. Algo que não estava à mercê de filhos ingratos, nem de noras arrogantes, nem de netos que mal lembravam de mim. Eu tinha um lar construído com meu suor,
minha disciplina e minhas escolhas, e quando a noite caiu, sentei na cadeira solitária da varanda, olhando para as luzes distantes refletindo no mar. Peguei um caderno antigo que eu sempre carregava comigo e escrevi na primeira página: Hoje eles ligaram. Hoje eu disse sim. Hoje começa a minha vingança silenciosa. Ainda lembro da exatidão com que aquelas palavras ecoaram na minha cabeça durante todo o resto daquele dia. Prepare tudo. Não havia margem para dúvidas, não havia espaço para escolha. Era uma ordem disfarçada de pedido, mas com a arrogância crua de quem não precisa se preocupar com o impacto das próprias palavras. Eu desliguei o telefone com a mesma calma que havia atendido, mas dentro de mim, algo se mexeu. Era como se, de repente, todo o peso dos anos em que fui, visto como um provedor automático, uma presença descartável, tivesse se concentrado naquele instante. Eles não vinham me visitar, não vinham dividir comigo a alegria da conquista daquela casa. Vinham ocupar, vinham tomar, vinham transformar em deles o que sempre foi meu. A cada repetição mental da frase, eu percebia melhor a entonação. Quartos, arrumados. Como se eu fosse um camareiro de hotel, responsável por lençóis esticados e travesseiros macios. Comida na mesa. Como se eu fosse cozinheiro contratado, obrigado a garantir banquetes sem nunca sentar para comer. Espaço. Para 22 pessoas, 22. Não 2, não 3. 22 almas estranhas à minha vida, que agora teriam prioridade sobre mim, no espaço que comprei com meu próprio suor. Tudo isso sem sequer me perguntar se eu tinha planos, se queria companhia, se desejava compartilhar. Por fora, mantive o silêncio. Por dentro, comecei a montar cada peça de um quebra-cabeça que eles nem imaginavam existir, porque ali estava a diferença. Eu não era mais um homem desesperado por aprovação, nem alguém disposto a engolir humilhações para não perder a vaga na vida dos outros. Eu havia aprendido, a duras penas, que a melhor resposta ao desprezo não é o confronto aberto, mas o silêncio carregado de estratégia. Caminhei pela casa naquele dia, como quem faz um reconhecimento de território antes de uma batalha. Cada quarto vazio me parecia mais do que paredes brancas. Eram possibilidades. A cozinha ainda sem panelas, sem cheiro de alho refogado, sem marcas de vivência, se transformava, aos meus olhos, em cenário de escolha. Eu poderia sim encher aquilo tudo de vida, mas da minha vida, não da vida que eles queriam impor. O mais curioso é que eu não senti pressa. Não era algo que precisava ser decidido em minutos. Era algo que se costurava devagar, como um pano que você borda ponto por ponto, sabendo que no fim, o desenho falará por si. Quando me sentei na varanda, olhando o mar quebrar em ondas preguiçosas, percebi a ironia do momento. Eles estavam vindo, com a convicção de que encontrariam tudo pronto, mas não imaginavam que quem estava realmente se preparando era eu. Não para recebê-los com braços abertos, mas para mostrar de uma vez por todas que aquela figura que eles achavam controlável ainda tinha muito mais a oferecer do que obediência. Foi ali que recordei outros episódios, pequenos, mas que agora ganhavam um significado maior. Lembrei de quando pedi carona para um exame médico e ouvi de minha filha: "Pai, Uber está aí para isso, não precisa depender da gente." Lembrei de quando, em um jantar, minha nora disse em tom de piada: "Ele devia se mudar para um lugar menor, essa casa não combina mais com ele." E todos riram, como se eu não estivesse presente. Cada detalhe guardado no silêncio agora ressurgia como lenha para um fogo que crescia dentro de mim. Eles pensavam que eu ainda era o mesmo homem de antes, disposto a bancar seus caprichos, aceitar desfeitas e sorrir para não perder o pouco de presença que me concediam. Mas não. Aquele telefonema foi o divisor. Naquele instante, percebi que não havia mais espaço para meias palavras, nem para ilusões. Eles não viam em mim um pai, um sogro, um avô. Viam um recurso, um meio, um degrau. E eu estava pronto para quebrar essa escada. Deitei naquela primeira noite sem cama arrumada, apenas no colchão improvisado que havia trazido. O barulho das ondas entrava pela janela, e pela primeira vez em muito tempo, eu dormia em paz. Não porque estava feliz, mas porque tinha clareza.
clareza de que a vida me dera uma chance rara, a de reescrever a história no meu próprio ritmo, no meu próprio terreno. Na manhã seguinte, acordei cedo e caminhei pela praia. A areia ainda fria sob os pés, poucas pessoas ao redor, apenas pescadores recolhendo redes. Levei comigo a lembrança daquela ligação, como quem carrega uma cicatriz exposta. Cada passo que dava reforçava a decisão que já estava tomada. Eu os deixaria vir. Sim, os deixaria chegar com suas malas, seus risos, suas expectativas de banquete. Mas receberiam exatamente o que plantaram em mim por anos. Indiferença transformada em ensinamento. Voltei para casa. Sentei-me novamente na varanda e escrevi outra frase no caderno que havia iniciado no dia anterior. Eles pensam que vão chegar para ocupar. Eu vou mostrar que a casa tem dono. Há quem diga que o silêncio é sinal de fraqueza, que sorrir diante de uma ofensa é sinônimo de submissão. Mas quem viveu tanto quanto eu sabe que muitas vezes o silêncio é a arma mais afiada e o sorriso a máscara mais enganosa. Quando desliguei aquele telefonema da minha nora e disse apenas, claro, ela acreditou de verdade que havia me colocado no meu lugar, que a ordem havia sido cumprida, que eu estava no papel que sempre quiseram me empurrar, o do velho obediente, grato por qualquer migalha de atenção, incapaz de dizer não. O que ela não sabia é que, por trás daquele sorriso que ela não pôde ver, havia uma decisão já tomada. Eu não seria mais o personagem que eles escreveram para mim. Eu conheço bem minha nora. Sei da maneira como ela fala com as pessoas, como gosta de parecer dona de tudo, de dar ordens como se o mundo inteiro fosse um palco onde ela é a estrela. Com os outros talvez funcione. Comigo funcionou por tempo demais. Mas aquele dia foi diferente. Quando fechei o telefone e fiquei sozinho naquela sala branca, vazia e iluminada, percebi que meu silêncio poderia enganar, mas não a mim. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, e pela primeira vez sorri não como quem se curva, mas como quem já visualiza a cena final de uma peça que os outros nem sabem estar atuando. Passei os dias seguintes em um ritmo que para qualquer um pareceria banal. Comprei algumas coisas no mercado local. Arroz, feijão, pão, café. Nada em quantidade absurda. Nada que desse a impressão de que eu estava preparando uma recepção para quase 2 dezenas de pessoas. Quem olhasse de fora pensaria que eu estava apenas começando minha nova rotina em uma casa de praia recém-adquirida. Mas por dentro, cada gesto era carregado de propósito. O silêncio era meu aliado. Eu respondia às mensagens da minha filha com frases curtas, como sempre fiz. Ela me perguntava se eu estava gostando da nova casa, e eu respondia, sim, é tranquila. Não mencionava a ligação da esposa dela. Não demonstrava surpresa nem indignação. Deixei que acreditassem que eu estava pronto para o papel que me designaram, que esperava por eles com a mesa posta. Sorri, até quando estava sozinho, não por alegria, mas por uma certeza amarga. Quanto mais acreditassem na minha passividade, maior seria o impacto do que estava por vir. À noite, sentado, na varanda eu revivia memórias antigas. Recordava-me de quando meu pai me dizia, em voz grave, que não é sempre o mais forte que vence, mas o mais paciente. Quem fala demais se entrega, quem age na hora certa, conquista. Ele repetia isso quando eu era menino, e por muito tempo achei que eram palavras bonitas demais para serem úteis. Só agora, tantos anos depois, percebi o peso daquela lição. Não precisava gritar, não precisava exigir, bastava esperar, preparar e sorrir. No fundo, eu sabia que minha nora interpretava minha calma como covardia. Eu conheço bem a forma, como ela fala de mim com os amigos, como ri das minhas roupas simples, do meu jeito de escrever à mão, das minhas histórias repetidas sobre um tempo em que não existiam celulares e internet. Ela me enxerga como um peso da geração passada, alguém que só atrapalha a modernidade dela. Por isso não duvidei nem por um instante de que, ao ouvir minha resposta calma ao telefone, ela tenha soltado um sorriso de vitória. Talvez até tenha contado aos outros dizendo que o velho já está preparando tudo para nós. Mal sabia ela que eu estava preparando sim, mas não para eles. Passei a semana andando pela casa e pelos arredores como quem guarda um segredo.
Os vizinhos me viam e acenavam, e eu apenas devolvia com um cumprimento discreto. Não comentava nada, não dizia que esperava hóspedes, não deixava escapar sequer uma pista. O silêncio, mais uma vez, era meu escudo, porque quanto menos os outros soubessem, mais fácil seria a lição quando chegasse a hora. Na sexta-feira à noite recebi uma última mensagem curta da minha filha. Pai, estamos animados. Vai ser inesquecível. Eu li aquelas palavras e fiquei pensando no quanto ela não fazia ideia do que realmente estava para acontecer. Sorri de novo, sozinho, sentado na sala ainda quase vazia, apenas com uma cadeira e uma mesa improvisada. Sorrir naquele momento era como afiar a lâmina de um plano que parecia cada vez mais claro. O mais curioso é que, mesmo com tudo isso, não senti ódio. Senti apenas a calma estranha de quem já sofreu demais para se surpreender. Era como assistir a uma tempestade se formando no horizonte e, em vez de correr, decidir simplesmente fechar as janelas e esperar. Eu sabia que viria barulho, eu sabia que viria vento forte, mas nada poderia me arrancar o controle que, finalmente, estava em minhas mãos. E assim, em silêncio, com um sorriso que enganava até a mim mesmo, deixei que o tempo corresse. Eu não. Fiz planos mirabolantes, não tracei esquemas complicados. Apenas alinhei os detalhes, como quem arruma peças no tabuleiro e aguarda o adversário dar o primeiro passo errado. Eles vinham acreditando que seriam recebidos como reis. Eu os receberia. Sim, mas não como convidados. Eles seriam testemunhas de algo maior, da minha decisão de não ser mais usado, de não ser mais o velho descartável. Naquela noite, antes de dormir, escrevi mais uma linha no meu caderno, logo abaixo da frase anterior. O silêncio é o disfarce da vingança. Meu sorriso é o convite que eles não sabem que aceitaram. Na manhã seguinte ao meu último silêncio pelo telefone, acordei com o cheiro do mar invadindo os cômodos ainda crus da casa. O sol se infiltrava pelas frestas, projetando retângulos dourados no chão frio, e por alguns instantes quase esqueci do que estava prestes a acontecer. Mas bastou lembrar da voz da minha nora, exigindo quartos arrumados, comida farta e espaço para 22 pessoas, para que meu corpo retomasse a mesma firmeza que vinha cultivando em silêncio. Era hora de preparar a casa, mas não do jeito que eles esperavam. Enquanto eles provavelmente imaginavam uma hospedaria improvisada com camas esticadas, mesas cobertas de travessas e cadeiras extras enfileiradas, eu percorri cada cômodo com outro olhar. O olhar de quem não arruma para servir, mas organiza para ensinar. O primeiro passo foi simples. Fechei 3 quartos de uma vez. Não tranquei a chave. Não precisava. Apenas deixei-os completamente vazios, com as portas abertas, escancarando a ausência. Era meu aviso silencioso de que ali não haveria acomodação para turistas disfarçados de parentes. Na cozinha, onde minha nora acreditava que encontraria panelas fervendo e pratos prontos, preparei um cenário diferente. Coloquei na geladeira apenas o essencial para mim: leite, pão, café, algumas frutas e uma panela pequena com arroz do dia anterior. Nada de carnes assadas, nada de sobremesas gelando em travessas. Arrumei uma mesa para uma pessoa só, com um prato, um copo e um talher. Era quase teatral, como se cada detalhe fosse um espelho mostrando a eles a verdadeira prioridade daquela casa. Eu, com o passar do dia, caminhei até o comércio da cidade e comprei flores. Sim, flores. Não para enfeitar a mesa do jantar deles, mas para colocar em meu quarto e na varanda. Pequenos vasos de cores vivas, lembrando a mim mesmo que o espaço não era deles, mas meu refúgio. Também trouxe um novo caderno, já que o primeiro estava começando a encher com minhas anotações de cada noite. Escrever se tornara parte da preparação, como se as palavras fossem os tijolos invisíveis de uma fortaleza que nenhum deles poderia derrubar. Alguns poderiam pensar que eu estava sendo radical, mas a verdade é que não havia nada de cruel em minhas escolhas. Eu não estava sabotando, eu apenas estava preparando a casa para refletir a realidade. Não era um hotel, não era um salão de festas, não era o quintal da vaidade deles. Era o lar de um homem que havia aprendido a dizer não sem precisar levantar a voz.
Enquanto organizava as coisas do meu jeito, recordava mentalmente todas as ocasiões em que fui colocado em segundo plano. A vez em que, no Natal, me pediram para abrir espaço na minha própria casa porque a árvore era grande demais e a família dela precisava de fotos bonitas. Ou quando sugeri um passeio e ouvi risadas abafadas, como se minhas ideias fossem sempre antiquadas. Cada lembrança era combustível para meu silêncio estratégico. Cada ferida antiga era um tijolo a mais na parede invisível que agora erguia dentro daquelas paredes recém-pintadas. Passei também a pensar no momento exato da chegada. Sabia que viriam em carros lotados, com malas, sacolas, vozes altas e expectativas infladas. Eu quase conseguia ouvir de antemão as ordens disfarçadas em comentários. Põe isso lá no quarto maior. A comida já está pronta, não? É? Tomara que ele tenha comprado vinho bom. E o simples exercício de imaginar isso me dava mais certeza do caminho que escolhi. Eles viriam, sim, mas encontrariam algo que não se encaixava nas suas narrativas. No final daquela tarde, decidi dar um toque final. Fui até a porta principal e pendurei uma placa simples, que mandei fazer numa loja local. Bem-vindo ao meu lar. Só isso. Pequena, discreta, mas carregada de significado. Não bem-vindos hóspedes, não casa de praia da família. Meu lar. Uma frase curta, que talvez passasse despercebida aos olhos apressados deles, mas que era a primeira linha da lição que aprenderiam. À noite, enquanto o vento soprava forte e as ondas batiam mais altas, sentei-me novamente na varanda com uma xícara de café e meu caderno. Escrevi: preparar não é servir. Preparar é colocar cada peça no lugar certo para que o jogo termine como deve terminar. E fechei o caderno com a mesma calma de quem fecha um ciclo. Deitei-me cedo, não porque estava cansado, mas porque queria estar descansado para assistir à cena que viria. Eu sabia que quando as malas baterem na calçada e os risos ecoarem pelo portão, eles não encontrarão o que esperavam. E naquele instante, quando perceberem a diferença entre expectativa e realidade, será o começo da verdadeira recepção. Não a que pediram, mas a que mereciam. Eu já sabia como seria. Não precisei de nenhuma visão sobrenatural para prever cada detalhe da chegada deles. Anos de convívio, de observação silenciosa, haviam me ensinado a antecipar suas expressões, suas frases e até mesmo o tom de voz que usariam ao atravessar o portão da minha casa de praia. Ainda assim, quando finalmente o momento chegou, não pude deixar de sentir aquele frio na barriga que mistura expectativa com resignação. Eu estava preparado, mas sabia que ver a cena ao vivo seria diferente de apenas imaginá-la. O primeiro carro estacionou de qualquer jeito na frente da casa, bloqueando metade da calçada. Era uma SUV preta, com música alta escapando pelas janelas e crianças gritando no banco de trás. Logo atrás, outro veículo se aproximou e depois mais um. Quando percebi, a rua em frente já parecia a entrada de uma pousada em temporada alta. Malas sendo retiradas, vozes falando todas ao mesmo tempo, risadas estridentes como se estivessem chegando ao paraíso prometido. Minha nora foi a primeira a descer, claro, vestida de forma impecável, óculos escuros grandes cobrindo metade do rosto, celular na mão como se coordenasse uma operação. Caminhou até o portão com a confiança de quem tinha certeza de que tudo estava pronto para ela. Nem sequer olhou em volta para admirar a casa, nem se importou em me procurar imediatamente. Estava ocupada demais em dar instruções à própria família, pedindo para colocarem as malas nos quartos de cima. Quartos que, como eu já havia decidido, permaneciam vazios, como cascas ocas prontas para mostrar a verdade. Atrás dela, vinham seus parentes e amigos, rostos em sua maioria estranhos para mim, mas todos carregando a mesma expressão, a de convidados certos de que seriam recebidos com banquetes, camas e sorrisos. Carregavam bolsas térmicas, caixas de cerveja, brinquedos infláveis para a praia. O riso deles ecoava tão alto que por um instante abafou até o som das ondas. Era como se acreditassem que aquele espaço fora feito sob medida para abrigá-los. Eu estava sentado na varanda quando eles chegaram. Não levantei de imediato, não corri para abrir portões ou ajudar com bagagens. Apenas observei em silêncio,
com a mesma calma de quem vê uma peça de teatro começar. Alguns até me cumprimentaram com acenos rápidos, mas a maioria passou direto, ocupada demais com a própria excitação. Minha nora, enfim, se virou para mim e disse: "Ainda bem que deu tempo de preparar tudo. Onde estão as toalhas de banho? Minha mãe gosta de toalha cheirosa." O tom dela não era de pergunta, mas de cobrança. Sorri, apenas isso. Sorri e não respondi de imediato. E nesse breve intervalo de silêncio, percebi o desconforto inicial. Um dos amigos dela pigarreou. Outro perguntou em voz baixa se já havia almoço pronto. Mas minha calma não se abalou. Eu sabia que cada segundo de espera era um fio sendo puxado da teia de expectativas que eles mesmos haviam tecido. Quando finalmente falei, minha voz saiu serena. "Entrem, a casa está aberta." Só isso. Nada de explicações, nada de promessas. Apenas um convite seco, sem adjetivos. Eles entraram com pressa, como uma multidão invadindo um espaço público. As crianças correram pelos corredores, os adultos começaram a abrir portas e janelas, e em poucos minutos, os risos começaram a dar lugar a sussurros de estranhamento. Os quartos não estavam arrumados. Não havia camas extras, não havia armários preparados. Apenas espaços vazios, como salas de espera de um hospital abandonado. Minha nora tentou disfarçar a surpresa. "Talvez ele ainda esteja terminando as coisas", ouvi ela dizer a uma tia com a voz carregada de dúvida, mas a expressão dela já denunciava o choque. Ela havia chegado preparada para desfilar no palco da sua vitória particular, com a família toda como plateia, mas encontrou um cenário completamente fora do script. Na cozinha, a cena foi ainda mais clara. Alguém abriu a geladeira e ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer em voz alta: "Só tem leite, pão e fruta." O comentário ecoou como um tiro abafado. Vi o olhar atravessado que minha nora lançou para mim. Um misto de indignação e incredulidade. Ela não conseguia conceber que, diante da ordem dela, eu não tivesse corrido para preparar banquetes. E ali estava a ironia. Eles haviam chegado triunfais, certos de que o riso e a arrogância eram suficientes para moldar a realidade. Mas bastaram alguns minutos para que o triunfalismo começasse a se dissolver em desconforto. Eu continuei sentado na varanda, observando a movimentação sem interferir. Cada segundo era parte do plano. Não havia pressa. Não havia necessidade de confrontos diretos. O simples contraste entre expectativa e realidade já era suficiente para começar a minar o castelo de ilusões que construíram. Enquanto o sol descia devagar, tingindo de laranja a fachada da casa, vi minha nora finalmente perder o controle da postura impecável. Ela caminhou até mim, ainda com o celular na mão, e perguntou: "Você não preparou nada?" A pergunta soou como acusação, mas também como desespero. E eu, mais uma vez, sorri. Não era um sorriso largo, nem debochado. Era apenas o mesmo sorriso calmo que vinha sustentando desde o primeiro telefonema. "Eu preparei, sim", respondi. Minha voz foi baixa, quase suave, mas carregada de certeza. E naquele instante percebi o desconforto aumentar, porque eles não faziam ideia do que realmente significava essa preparação. Eu sempre soube que o choque deles não viria de imediato. Pessoas acostumadas a serem servidas demoram alguns minutos para perceber que não estão sendo atendidas. Primeiro, elas estranham em silêncio, depois tentam racionalizar, e só então a máscara da segurança começa a rachar. Com a minha nora e sua trupe, não foi diferente. Os primeiros instantes dentro da casa foram barulhentos, cheios de risadas forçadas e comentários ansiosos. Mas bastou cada um começar a abrir as portas para que o riso desse lugar a expressões confusas. Os quartos que esperavam encontrar arrumados com lençóis limpos, travesseiros fofos e toalhas perfumadas, estavam simplesmente vazios. Nada além de paredes brancas, piso frio e janelas abertas deixando o vento do mar entrar sem cerimônia. Era como se a casa estivesse ainda esperando o primeiro morador, o que era a mais pura verdade. As tias cochichavam. Os sobrinhos corriam tentando achar brinquedos que não existiam, e as mães de família carregavam sacolas de roupas de um lado para o outro, sem encontrar onde deixá-las. A cada porta aberta, mais silêncio surgia.
A cada gaveta inexistente, mais olhares atravessados. E no meio disso tudo, eu permaneci sentado na varanda, observando como quem vê um espetáculo se desenrolar em câmera lenta. Minha nora, tentando manter o controle da situação, foi até a cozinha. Abriu a geladeira como quem abre uma prova de que está certa, e lá encontrou apenas o que eu havia deixado de propósito: leite, frutas, pão, arroz em uma panela pequena. Nenhuma carne assada, nenhuma sobremesa, nenhuma garrafa de vinho resfriando para agradar visitas. Vi quando ela respirou fundo, fechando a porta devagar para não demonstrar fraqueza diante dos outros, mas o rosto dela já entregava o primeiro sinal de derrota. Um dos amigos dela, talvez para aliviar a tensão, disse em voz alta: "Ele deve estar terminando as preparações, não é? Talvez a comida esteja guardada em outro lugar." O comentário soou mais como esperança do que como afirmação. Eu não me mexi, não confirmei, não desmenti. Apenas olhei para o mar e deixei o vento me dar a calma necessária. Logo, as crianças começaram a reclamar de fome. Uma delas pediu suco, outra choramingou por um lanche. Minha nora se virou para mim com aquela expressão de quem ainda acreditava ter autoridade sobre a situação e disse: "Onde está a comida pronta? Eles estão famintos." Eu respirei fundo, deixei alguns segundos de silêncio preencherem o ar e respondi apenas: "Na mesa tem o que preparei." Eles se viraram e lá estava a mesa de canto, arrumada com um prato, um copo e um talher. Uma refeição preparada para um só. A refeição que eu faria para mim, como homem que mora sozinho. Nada além disso. O choque foi imediato. Uma das tias arqueou as sobrancelhas. Um dos primos dela riu sem graça. E minha filha desviou o olhar, sem coragem de me encarar. Minha nora, no entanto, não conseguiu se conter. "Você só preparou isso? Está brincando com a gente?" Eu não respondi. E foi aí que percebi o poder do silêncio em sua forma mais pura. Porque não é preciso levantar a voz para fazer o peso da realidade cair sobre alguém. Basta não reagir. Basta deixar o vazio falar por si. O barulho das malas sendo arrastadas pelo corredor ecoava alto, misturado às reclamações abafadas dos parentes dela. Um deles comentou: "Como assim não tem cama? Onde vamos dormir?" Outro perguntou: "Ele não sabia que estávamos vindo?" E mais uma vez, eu permaneci imóvel. O que me impressionava não era a indignação deles, mas a certeza com que haviam chegado. Eles não só esperavam encontrar uma casa pronta para recebê-los, como acreditavam que eu tinha a obrigação de fazer isso. Era essa presunção que me alimentava naquele momento. Cada olhar de espanto, cada suspiro de frustração era a prova de que o palco que preparei estava funcionando. Minha filha finalmente tomou coragem para se aproximar. Sentou-se na cadeira ao meu lado e, num tom baixo, quase suplicante, disse: "Pai, eles não entenderam. Você poderia ter dito antes que não estava pronto." Eu apenas olhei para ela e disse: "Eu estou pronto. Eles é que não estão." Ela não respondeu, apenas ficou em silêncio, talvez entendendo pela primeira vez que meu sorriso calmo não era de submissão, mas de convicção. Dentro da casa, o clima já não era o mesmo. As risadas haviam sumido, substituídas por discussões baixas e tentativas frustradas de reorganizar o que nunca foi oferecido. As malas foram deixadas nos corredores. Algumas pessoas se sentaram no chão. Outras começaram a ligar para pousadas próximas em busca de vaga. O que começou como uma chegada triunfal se transformava, minuto a minuto, em um caos de expectativas quebradas. E eu, sentado na varanda, apenas observava, com a certeza de que aquele era apenas o primeiro choque. O primeiro golpe em um jogo que ainda estava longe de terminar. Enquanto eles ainda circulavam pela casa em meio a murmúrios, reclamações e olhares de incredulidade, o sol da tarde começava a baixar, projetando sombras longas no piso vazio. Eu sabia que o choque inicial não seria suficiente. O desconforto dos quartos sem cama e da geladeira quase vazia já havia se instalado, mas ainda faltava o golpe que faria cair a máscara por completo. Eles acreditavam que, com um pouco de improviso, poderiam transformar o caos em festa, como sempre fizeram às minhas custas. O que eles não sabiam era que a verdadeira preparação já estava feita, mas não para eles. Levantei-me da varanda, pela primeira vez desde que chegaram,
e caminhei até a sala de jantar. Eles me seguiram com os olhos, alguns com curiosidade, outros com uma ansiedade que tentavam disfarçar. Empurrei a porta lateral que dava para um pequeno espaço que ainda não haviam explorado. Era uma área simples, mas que eu havia arrumado com todo cuidado na manhã anterior. Ali estava a mesa que preparei, não a improvisada com um prato solitário, mas uma mesa de verdade, completa, com toalha clara, arranjos de flores frescas e pratos alinhados. Minha nora abriu um sorriso imediato, como se finalmente tivesse encontrado a confirmação de suas expectativas. Ela deu um passo à frente e disse em voz alta, quase triunfante: "Eu sabia. Ele tinha escondido a preparação aqui." A família riu aliviada. Os amigos bateram palmas, as crianças correram até a ponta da mesa. Mas a alegria deles durou apenas segundos, porque os lugares à mesa não eram 22. Eram apenas 6. 6 cadeiras, cada uma com um prato, cuidadosamente posicionado. Guardanapos dobrados com precisão, taças de vidro limpo refletindo a luz da tarde. Sobre a mesa, uma refeição simples, mas arrumada com carinho. Assado de peixe fresco, arroz com tempero de ervas, salada colorida e pão caseiro que eu mesmo comprara na padaria local. Tudo pensado nos mínimos detalhes. Mas só tem 6 lugares, uma das tias murmurou, já sem conseguir esconder o incômodo. Minha nora, ainda em pé, virou-se para mim com um olhar duro, tentando entender. Eu apenas sorri de novo, o mesmo sorriso que vinha usando desde o primeiro telefonema. Preparei, sim, disse com calma, mas não para 22. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez desde que chegaram, ninguém tentou disfarçar. Alguns se entreolharam, outros franziram a testa. As crianças começaram a perguntar em voz alta: "Mas a gente não vai comer?" E foi nesse exato momento que a campainha tocou. Eles não esperavam visitas, mas eu sim. Fui até a porta, abri com tranquilidade e lá estavam 3 vizinhos da rua, o senhor Augusto e sua esposa, que haviam me recebido de braços abertos quando comprei a casa, e a filha deles, que cuidava de uma pequena mercearia na esquina. Convidei-os a entrar, e todos se sentaram à mesa com naturalidade, como se aquele espaço fosse realmente para eles. E era. Minha nora ficou imóvel, chocada. Alguns parentes dela murmuraram. Ele convidou os vizinhos. Outros balançaram a cabeça em incredulidade, mas ninguém ousou se aproximar da mesa. Era como se uma linha invisível separasse o que era deles do que era meu. E naquela linha estava toda a verdade que eles não queriam enxergar. Eu não havia preparado nada para servi-los, porque já não reconhecia naquela exigência nenhum traço de família. Enquanto os vizinhos se acomodavam e começavam a conversar, comigo com leveza, os risos deles enchendo o espaço, percebi os olhares duros que vinham da sala. Minha nora cruzou os braços, tentando manter a postura, mas sua expressão denunciava a raiva. Ela estava acostumada a ser a dona das festas, a comandar os eventos, a decidir quem se sentava e quem servia. E agora, diante dela, a mesa estava posta, mas não havia lugar para sua voz. Servi os pratos com calma, ofereci vinho aos vizinhos e deixei que o cheiro da comida se espalhasse pela casa. Do outro lado, a família dela permanecia em pé, incomodada, sem saber onde se encaixar. Vi alguns tentando cochichar, outros se retirando para o corredor, como quem procura um lugar para esconder o constrangimento. Foi nesse momento que percebi a cena em toda a sua força. Não precisei gritar, não precisei confrontar. A própria situação falava por mim. Eu havia preparado, sim, mas não para eles. A casa não era uma hospedaria, não era palco de exigências. Era o meu lar, e ali eu decidia quem tinha lugar à mesa. Quando terminamos a refeição, agradeci aos vizinhos, que se despediram com sorrisos e palavras de acolhimento. Foi uma honra ser convidado para a primeira refeição na sua casa de praia, disse o senhor Augusto. Eu apertei sua mão e respondi: "A honra é minha." E fechei a porta atrás deles com uma calma que quase parecia um sussurro. Ao virar-me, encontrei minha nora ainda de pé, imóvel, segurando o celular com força. Ela não disse nada, mas seus olhos falavam mais do que qualquer palavra. Incredulidade, raiva e, acima de tudo, a primeira ponta de medo.
porque naquele instante, ela finalmente entendeu. A mesa estava posta, mas não para ela. Quando fechei a porta atrás dos vizinhos, senti que o peso do ar dentro da casa havia mudado. Não era mais o barulho da chegada triunfal, nem o murmúrio de expectativa. Era um silêncio denso, espesso, que se podia quase tocar com as mãos. As 22 pessoas que haviam entrado rindo e falando alto agora estavam espalhadas pelos corredores e pela sala, paralisadas entre indignação e vergonha. E no centro de tudo, minha nora, imóvel, me observando com um olhar que tentava ser de autoridade, mas que denunciava medo. Ela não falou de imediato. Nenhum deles falou, mas não era preciso. O que estava acontecendo ali não dependia de palavras. Era o tipo de confronto que se trava no terreno do olhar, no espaço do silêncio. E esse era um campo que eu dominava. Eu tinha anos de experiência em engolir palavras, em assistir à minha própria vida sendo usada sem ter voz. Agora, cada segundo de silêncio era minha arma. Ela apertava o celular na mão como quem segura um escudo. Eu sabia que queria registrar algo, talvez até me expor. Depois, como já tentara em outras ocasiões. Mas percebi também que ela não tinha coragem de gravar o que estava acontecendo, porque nada poderia ser editado a favor dela. Qualquer câmera mostraria exatamente o que era. Uma mulher acostumada a dar ordens, de pé, diante de um homem calado, que simplesmente não a serviu. Os olhares se multiplicavam. As tias me encaravam, tentando decifrar se eu havia perdido o juízo. Os amigos cochichavam uns com os outros, alguns balançando a cabeça como se aquilo fosse inaceitável. Minha filha, porém, estava sentada no braço de uma poltrona, olhando para o chão, como se lutasse contra uma memória que não queria admitir. Ela sabia, no fundo, que aquilo era resultado de anos de pequenos desprezos, de piadas que fingia não ouvir, de decisões tomadas sem me consultar. E eu, no meio deles, não precisei levantar a voz. Apenas caminhei lentamente até a varanda de novo, sentei-me na mesma cadeira de antes e cruzei as mãos sobre o colo. Olhei para o mar, deixando que o reflexo da lua, que começava a nascer, me servisse de companhia. Eu não os expulsei. Não proibi nada. Apenas mostrei que não havia lugar para eles ali, não do jeito que esperavam. Foi minha nora quem quebrou o silêncio primeiro. A voz dela saiu carregada, firme por fora, mas trêmula por dentro. Você nos humilhou. Convidar estranhos e nos deixar de lado. Que tipo de pai faz isso? Eu não a encarei. Apenas respirei fundo e disse: não são estranhos, são vizinhos. E esta é a minha casa. A frase caiu como pedra no meio da sala. Alguns se mexeram, outros resmungaram baixo. Mas ninguém respondeu de imediato. Eu continuei imóvel, deixando que cada um engolisse a realidade. Eu não havia levantado a casa para ser palco de vaidade deles. Minha nora tentou mais uma vez, agora elevando a voz. Nós viemos em 22. Você acha justo tratar a família assim? Eu me virei para ela pela primeira vez naquela noite. Olhei direto nos olhos dela, sem pressa, e deixei que meu silêncio falasse mais do que qualquer discurso. Esse foi o verdadeiro confronto. O olhar firme, sem desvio, sem raiva, apenas convicção. Ela desviou primeiro. Os amigos dela começaram a se agitar, alguns dizendo que iriam procurar pousada, outros que talvez fosse melhor voltar no dia seguinte. Aos poucos, o barulho retornou, mas não como na chegada. Era um barulho de desconforto, de improviso, de quem percebeu que não tinha o controle da situação. A cada mala arrastada, a cada criança chorosa, eu sentia mais forte a certeza de que a mensagem havia sido entendida. Minha filha, enfim, se aproximou de mim. Sussurrou baixo, apenas para que eu ouvisse. Pai, talvez tenha sido demais. Eu olhei para ela e respondi. O demais foi acreditar que poderiam me usar para sempre. Ela não disse nada, apenas engoliu seco e voltou a se misturar entre os outros. Eu sabia que aquela noite não terminaria em festa. Talvez dormissem espalhados no chão, talvez fossem embora, talvez ficassem ressentidos. Mas pouco importava. A lição já estava dada. O confronto não foi feito de gritos nem de empurrões, mas de olhares. E em cada olhar que recebi, vi uma confissão silenciosa. Eles não esperavam isso de mim.
No caderno que mantinha ao meu lado, escrevi apenas uma linha antes de me deitar. Às vezes não é preciso dizer nada. O silêncio fala mais alto do que qualquer grito. Naquela noite, depois de horas de murmúrios e tentativas frustradas de transformar o caos em festa, o ambiente dentro da casa já não lembrava em nada o da chegada triunfal. Os risos tinham evaporado, as malas jaziam abertas pelos corredores, travesseiros improvisados com roupas amassadas se espalhavam pelo chão, e a cozinha permanecia intocada, com sua simplicidade proposital escancarada diante dos olhos de quem esperava banquetes. Eu os observava de canto, sentado na varanda, escutando o som das ondas misturado às reclamações abafadas. Era como assistir a um balão murchar lentamente. Por volta da meia-noite, minha nora tomou coragem para se aproximar. Caminhou até a varanda com passos firmes, mas cada gesto dela denunciava mais irritação do que autoridade. Parou diante de mim e, sem esperar qualquer sinal, disse: "Você precisa entender que esta casa é da família. Todos temos direito aqui." Ela pronunciou aquelas palavras como quem recita uma verdade incontestável. Mas foi justamente nesse instante que percebi. Era chegada a hora de encerrar o teatro. Levantei-me devagar, não com pressa, mas com a calma de quem tem em mãos a carta que encerra o jogo. Olhei para ela, depois para o grupo espalhado dentro da sala, e percebi como cada olhar estava fixo em mim. Alguns de expectativa, outros de raiva, outros ainda de medo. A tensão estava madura. Era o momento de revelar o que até então eu havia guardado em silêncio. Fui até a mesa lateral onde repousava meu caderno e, ao lado dele, um envelope vermelho. Peguei o envelope, retirei de dentro o documento dobrado e caminhei até o centro da sala. Estendi o papel diante deles e disse, com voz firme, mas sem elevar o tom: "Esta casa tem dono, e não é vocês." O silêncio foi absoluto. Eles se entreolharam, confusos, até que minha filha deu um passo à frente tentando entender. Abri o documento devagar, mostrei as assinaturas, os carimbos e as folhas reconhecidas em cartório. Era a escritura da casa, meu nome sozinho, ocupando o espaço reservado ao proprietário. Nenhum deles figurava ali, nem como coadjuvante. "Eu comprei esta casa", continuei, "com o dinheiro que juntei, com o esforço de anos de trabalho, com as escolhas que fiz sozinho. Não é herança antecipada, não é investimento da família, é meu lar, e aqui quem decide sou eu." Minha nora tentou reagir. A voz dela saiu, mais aguda do que o normal. "Mas nós achamos que..." Eu a interrompi pela primeira vez em toda aquela noite. "Vocês acharam errado." As palavras caíram como martelo. Vi o rubor subir em seu rosto, a incredulidade estampada nos olhos de seus parentes. Alguns balançaram a cabeça em silêncio. Outros começaram a pegar as malas, como se o simples contato com a verdade tivesse arrancado deles qualquer justificativa. Minha filha, diferente dos outros, ficou em pé sem saber para onde olhar. Não me encarava, não encarava a mãe, apenas permanecia ali, como se enfim tivesse entendido a linha que havia sido cruzada. Eu sabia que doía nela perceber que, por tanto tempo, me tratou como acessório de conveniência. Mas a dor era necessária. Voltei a falar, desta vez sem documento em mãos. Apenas com a firmeza de quem finalmente se permite dizer em voz alta o que ficou engasgado por anos. "Vocês chegaram aqui como se eu fosse o porteiro de um hotel. Ordenaram quartos, comida, festa. Não perguntaram se eu queria, não me ofereceram sequer a cortesia de um convite. Vieram como donos de algo que não lhes pertence. E agora precisam aprender. Esta casa tem dono, e o dono não é vocês." Ninguém respondeu. O silêncio que se seguiu foi de um peso quase insuportável, quebrado apenas pelo som das ondas lá fora. Até as crianças, antes inquietas, ficaram paradas, talvez percebendo que os adultos haviam perdido a batalha. Sentei-me novamente na cadeira da varanda, deixando que a noite abraçasse a cena. Eles poderiam ficar ali, poderiam sair, poderiam se envergonhar. Pouco importava. A revelação já havia sido feita, e uma vez dita, a verdade não podia mais ser apagada. Escrevi no meu caderno antes de fechar os olhos para dormir. Hoje, eles entenderam. Esta casa não é herança, não é favor, não é cenário de conveniência. Esta casa tem dono, e sou eu.
A madrugada terminou como terminam as coisas que não têm mais para onde ir. Em passos arrastados, portas que se fecham sem força, malas empurradas pelo chão, mensagens sussurradas tentando costurar uma dignidade tardia. Alguns foram embora antes que o relógio marcasse 2, ansiosos por apagar com velocidade aquilo que não conseguiram controlar. Outros ficaram amontoados na sala, vencidos pelo cansaço, deitados sobre toalhas que trouxeram de suas próprias malas, encarando um teto que não os queria. Eu não subi o tom, não dei sermão, não apontei dedos. Apenas permaneci na varanda, ouvindo a maré subir e descer, como se respirasse comigo, sentindo cada onda limpar o resto de culpa que tentaram me pendurar nos ombros. Quando o sono me alcançou, não lutei. Deitei-me cedo, fechei a janela para abafar o vento, deixei a casa escura e silenciosa, como um peito que aprende a bater no próprio ritmo depois de anos emprestado aos outros. O dia seguinte nasceu claro, com um azul limpo que parecia recém-lavado. O sol entrou sem pedir licença e pousou no chão claro da sala como quem reclama o que é seu. Eu caminhei devagar pelos cômodos, não como um fiscal depois do desastre, mas como um homem que reconhece um a um os contornos do lugar onde vai envelhecer sem humilhação. O corredor guardava marcas de passos noturnos, um par de chinelos, esquecidos perto da porta, 2 garrafas de água pela metade, o resto de um riso que não floresceu. Abri a cozinha e encontrei o mesmo cenário que deixei. A geladeira com suas verdades simples, a bancada sem migalhas de banquete, o cheiro fino de peixe assado que se foi com a noite e um prato limpo secando ao lado da pia. Enchi a chaleira, moí o café, respirei o primeiro aroma do dia e soube que não havia nada a consertar, porque eu não tinha quebrado coisa alguma. A rua do lado de fora já começava sua rotina. Um vizinho passou com um balde e me acenou com o queixo. Outro arrumava a prancha na caminhonete, pronto para o mar. No portão, a placa pequena dizia o que sempre disse: "Bem-vindo ao meu lar." Passei a mão pela madeira, senti a aspereza da letra gravada e, por um segundo, me vi naquela primeira manhã, a chave ainda fria na mão, sem saber que a casa de praia seria ao mesmo tempo refúgio e tribunal. Voltei para dentro. O relógio ainda não marcava 8 quando as primeiras portas bateram outra vez. 2 dos amigos da minha nora vieram avisar, sem me olhar nos olhos, que estavam indo. Agradeceram qualquer coisa que não aconteceu. Fizeram menção de oferecer ajuda que não tinham e partiram com aquela pressa de quem quer chegar a lugar nenhum. Eu disse apenas boa viagem e fechei o portão sem o estalo de julgamento. Minha nora não falou. Não precisava. Andou pela sala como se procurasse um objeto que não existia, checou o celular sem receber a mensagem que se prometeu, ajeitou o cabelo, evitou encarar a mesa onde, na véspera, se sentaram os vizinhos. Reparei que ela, pela primeira vez, não tocou em nada. Não reposicionou cadeira, não encostou na geladeira, não pediu toalhas. Havia no gesto contido uma compreensão tardia. A casa obedecia a um centro que não passava por ela. Minha filha, ao contrário, hesitou no batente da varanda. Tinha os olhos fundos, uma pergunta parada na garganta, aquela vontade de costurar as bordas sem desfazer o tecido. Não a ajudei. Dei-lhe o tempo que um adulto deve dar a outro. Quando ela finalmente abriu a boca, não pediu, não acusou, não se defendeu. Disse apenas que iria com os demais, que mais tarde me ligaria, que talvez ficassem na pousada da esquina. Respondi com um tudo bem, que não fechava portas, mas também não devolvia chaves. Saíram em blocos como chegaram. Menos altivos, menos donos do mundo, mais gente. O portão bateu pela última vez perto das 10. A casa respirou. Havia ainda a energia de quem atravessou um terremoto, mas o tremor cessara. Coloquei uma música baixa, um jazz velho, soprado, daqueles que não invadem, acompanham, e me pus a varrer o que não era meu, um guardanapo esquecido no corredor, uma tampa de creme que não cabia em canto algum, um catálogo amassado de uma loja cara que parecia caber melhor nas bolsas do que numa gaveta daqui. Demorei nos detalhes que me interessavam. Alinhei as 6 cadeiras da sala onde antes a mesa estivera posta,
Refiz o jarro de flores com as pétalas ainda boas, reguei o vaso da varanda que o vento maltratou durante a noite. No fim, desfiz o esforço dos outros sem esforço nenhum, como quem devolve o mar ao mar. Fui caminhando até o caderno. Abri onde a letra da véspera ainda estava fresca. Esta casa tem dono. Embaixo, sem teatrinho, apenas acrescentei. E o dono não precisa provar nada 2 vezes. Fechei. Não era um manifesto. Era um registro, desses que você guarda para os dias mais ocos, caso a memória tente te pregar peças. Vesti o chapéu e desci até a areia. A praia de manhã tem um código de silêncio próprio. Os passos são mais fundidos. As conversas têm intervalos largos. Os cumprimentos se fazem com a cabeça, como gente que já sabe o que o outro veio buscar. Entrei na água até o joelho. Deixei que a espuma subisse e descesse e senti as pernas ficarem mais leves, como se a noite ainda grudada nelas finalmente se soltasse. Não pensei em revanche. Não revisitei frases. Não reescrevi cenas. O mar não negocia com o passado. Ele bate e volta. Fiz o mesmo. De volta comecei o que, mais do que rotina, seria cerimônia. Pão na frigideira, azeite fino, tomate cortado grosso, café sem açúcar, janela aberta. Comi na varanda diante do rumor que vinha de longe e percebi, sem festa, que aquele era o primeiro desjejum da minha casa vazia e certa. O telefone vibrou 2 vezes, não era urgência. Deixei para depois. Lavei a louça devagar, seco no pano. Guardei no mesmo lugar de ontem, para que minhas mãos e as coisas se encontrassem fácil quando eu precisasse novamente. Instalei 2 cortinas que estavam pendentes, nivelei um quadro que comprei de um artista da feira local, atarrachei de vez o gancho da entrada para as chaves. Em uma delas amarrei uma fita azul. Não dei nome. Se alguém perguntasse, eu diria que é só um pedaço de fita. Mas eu sei que era outra coisa. Uma linha, fina, amarrando o futuro em volta do que é meu. Ao meio-dia, a campainha tocou. Não, era tragédia. Era o Sr. Augusto, que veio deixar uma travessa de bolo de fubá, para compensar o peixe bom de ontem. Sorri com os olhos. Conversamos 2 minutos sobre nada importante. Ele me contou do vento sul que muda a maré. Eu falei da ferrugem que insiste no portão lateral. Ele apontou para a placa. Ficou bem ali e combina com o dono. Ri baixo. Não disse que na véspera houve quem tentasse arrancá-la mentalmente. Não vale. O que fica não é aquilo que os outros chamam de seu. É o que você decide não entregar. Depois do almoço simples, uma posta de peixe rebatida na frigideira, arroz do dia anterior avivado com alho, salada cortada grosso, o telefone finalmente ganhou minha mão. Havia uma mensagem da minha filha, curta, certa. Chegamos bem. Podemos conversar mais tarde. Respondi com 3 frases que cabem no bolso e não arranham o peito. Podemos. Sem pressa. Aqui tudo tranquilo. Não enviei regras. Não. Escrevi mandamentos. Não ergui condições na forma de muros. Eu as tenho, e elas são poucas e firmes. Mas não são para o teclado, são para o chão. E o chão agora é meu. Visitas serão convite, não imposição. A mesa terá lugares. Contáveis, não promessas de buffet. Cada presença carregará a própria delicadeza. Quando for hora de dizer, direi. Até lá, deixo que o tempo faça o que faz melhor. Separar a espuma do peso. O resto da tarde foi de pequenas vitórias invisíveis, que só quem conhece o próprio corpo celebra. Escolher o canto da sala onde a luz bate melhor para a leitura. Perceber de que lado o vento fecha a porta. Aprender o horário exato em que o cheiro do mar é mais doce. Ajustar a altura da cadeira da varanda para que os joelhos não peçam arrego. Coisas simples, livres da obrigação de agradar plateias. Ao pôr do sol sentei no degrau e entendi sem precisar dizer que a casa já tinha começado a falar meu idioma. Não é feita de mármore nem de ouro. É feita de silêncio que sabe seu lugar. Quando a noite voltou, nada nela lembrava a de ontem. Não havia malas bloqueando movimentos, nem expectativas explodindo em perguntas, nem o tipo de riso que precisa de aplauso para sobreviver. Havia só o rumor do mar e um crepitar leve da madeira, como se a estrutura respirasse junto comigo. Abri o caderno pela 3ª vez no dia. Não fiz retrospectiva, não desenhei mapas, não cataloguei perdas.
Escrevi uma linha só, redonda, inteira. Paz não é prêmio, é escolha de manutenção diária. Debaixo, em letras menores, para eu mesmo ler quando esquecer. E manutenção é silêncio ativo. Apaguei as luzes cedo. Antes encostei. A porta da sala, rodei a chave com o cuidado de quem cumpre um rito e deixei a janela da varanda entreaberta o suficiente para permitir que a noite encostasse a testa para ouvir. Deitei-me com a satisfação exata, sem folga e sem aperto, de quem não deve desculpas à própria história. Lá fora, alguma porta se fechou ao longe. Do lado de dentro, tudo ficou quieto. A casa não pediu prova. Eu também não. Se amanhã baterem outra vez, não haverá gritos. Haverá a mesma placa, o mesmo chão, a mesma fita azul, a mesma mesa com lugares que cabem no coração de um homem só. Não é punição, é geometria. Esta casa tem dono, e o dono aprendeu a desenhar. Seus contornos sem régua emprestada. Adormeci pensando no nada, que é quando finalmente pensamos no que importa. E entendi que a vitória não era sobre eles, nem sobre a noite, nem sobre o passado, que sempre tenta voltar com uma desculpa. A vitória tinha o tamanho exato do meu silêncio acomodado na casa toda, assentado como cimento que seca e sustenta. Quando o sono me levou, leve, já não havia dentro de mim o eco das frases que um dia me feriram. Havia só um som, repetido, calmo, que vinha do lado de fora, e de algum modo, agora também vinha de mim. O mar batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Como quem diz, sem urgência e sem plateia, que paz é movimento que aprendeu a ficar.